Olá, alunos do atual concursos, eu sou o professor Jusilândio e nós estamos aqui mais uma vez levando até você conhecimentos bancários. E dessa vez nós trazemos aqui um módulo extra com temas que costumam cair em diversas provas de concursos públicos que cobram conhecimentos bancários. A gente vai começar neste módulo extra. A gente vai começar com sociedades de fomento mercantil. Sociedades de fomento mercantil. E aí você se pergunta, puxa, o que é uma sociedade de fomento mercantil? Ok, são instituições que trabalham com o fomento mercantil. E o que é o fomento mercantil? Então é um assunto interessante. Costuma cair em concursos públicos que cobram conhecimentos bancários e a gente precisa estar ligado nisso aqui. Vamos ao primeiro slide desse tema. O que é factoring? Então nós temos a palavra em inglês, factoring, e a gente está traduzindo aqui por fomento mercantil. O que é factoring? Compra de ativos em posse de empresas comerciais. O que é isso? O que são ativos? O que são ativos? São esses bens, nesse caso intangíveis, representados por notas promissórias, cheques e assim por diante. As empresas comerciais, ao vender, elas recebem notas promissórias, que é uma promessa de pagamento, elas recebem cheques pré-datados e muitas vezes elas necessitam de um dinheiro de forma imediata para honrar compromissos, para tocar seu capital de giro. E aí elas não têm aquele dinheiro, mas têm esses títulos que podem ser vendidos para uma empresa de factoring. É isso que faz realmente a empresa de factoring. Ela compra esses ativos. Dentre outras operações, elas compram esses ativos. Aqui no Brasil, esta é a operação mais utilizada pelas factoring e é a que nós vamos estudar. Então, o que acontece? Vamos devagar para você entender. Então, determinada loja, ela efetuou suas vendas, ela fez suas operações comerciais, ela vendeu para os seus clientes e ela obteve notas promissórias, diversas notas promissórias dessas compras a prazo, ou seja, que ela vai receber daí a 1 ou mais meses, digamos assim. Muito bem, desejando fazer dinheiro disso aí, dessas vendas, estas instituições comerciais, em nosso exemplo, esta loja, ela pode pegar esses documentos que representam esses valores, essas vendas, e pode levar esses documentos, essas promissórias, esses cheques, até uma empresa de fomento mercantil, e essa empresa irá comprar esses ativos. Preço de compra menor que o valor de face, o valor nominal do título. Isso é óbvio. Então, se você tem uma nota promissória que é levada a uma empresa de factoring, e essa nota promissória é de R$1.000, obviamente a empresa de fomento mercantil, de factoring, ela não vai pagar R$1.000 por nota promissória. Ela vai pagar um valor menor, haverá um deságio, ou seja, ela vai descontar ali a sua taxa com a qual ela opera, a sua taxa de juros, e vai estar embutido aí, inclusive, o risco que deve ser muito bem avaliado pela empresa de factoring. O risco da inadimplência, o risco, digamos assim, da não liquidação, de não conseguir liquidar aquele ativo. O risco do emitente da nota promissória não pagar, ok? Ou o emitente do cheque e assim por diante. Ativos negociados, já falei, duplicadas, cheques, etc. Mas você pode estar se perguntando assim, professor Jusilândio, é só isto? Será que a empresa de factoring, o que eu devo saber sobre factoring e sobre a empresa de factoring suficientemente para o meu concurso, é só isso aqui? O modus operandi, a forma como ela opera? Claro que não. Há algo mais aqui que você precisa entender. Inclusive, no próximo slide, nós veremos aqui
bastante cobrado, aliás, no próximo slide, a gente já começa aqui a falar de algo bastante cobrado em concurso público, que cobra conhecimentos bancários. A gente vai chegar lá. Quem procura o factoring? Pequenas e médias empresas. Em geral, quem procura o factoring são as pequenas e médias empresas. Obviamente, as grandes empresas podem também procurar o factoring, mas as pequenas e médias procuram o factoring porque o acesso que elas têm ao sistema bancário para um empréstimo de grande monta é um pouco mais dificultado, é um pouco mais difícil, tá? A pequena e a média empresa. As grandes empresas, como já têm acesso a valores maiores, a prazos maiores, elas quase sempre não procuram o sistema de fomento mercantil, as empresas de fomento mercantil, as factories, ok? Nós vamos então ao próximo slide. Nós temos aqui algo, isto sim, é bastante cobrado em concurso público e muita gente boa erra isto aqui. Observe, factoring, atividade mercantil ou financeira? E aí? Mas professor, Jusilândio, qual a importância de eu saber se o factoring é uma atividade mercantil ou se é uma atividade financeira? Simples. Quando uma instituição ela é financeira, ela é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e ela pode ser também fiscalizada pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, caso ela trabalhe com valores mobiliários. E a gente percebe que a factoring ela estará trabalhando também com títulos, com valores ditos mobiliários. Por exemplo, nota promissória. Acontece que ela não é uma instituição financeira. Factoring é uma empresa comercial, ou seja, ela é mercantil, ela trabalha comprando esses ativos. Então ela não é fiscalizada nem pelo Banco Central do Brasil e nem pela CVM, devido ao seu caráter mercantil. Ela não é uma empresa financeira, ela não é uma instituição financeira. Isto costuma cair bastante em concursos públicos a respeito de factoring. Então fiquem ligados nisso aqui, ok? Agora nós vamos repetir, na verdade, eu já acabei falando alguma coisa, quais são as implicações do fato da factoring ser comercial, ser mercantil e não financeira. Quais são as implicações da factoring, da empresa de fomento mercantil, não ser financeira, ser mercantil? Registro na Junta Comercial do Estado. Professor, o que é isso? Olha, lá na Bahia, no meu estado, nós temos a JUSEB, Junta Comercial do Estado da Bahia. Aí cada estado tem sua junta comercial. E as empresas comerciais devem ser registradas na junta comercial. Após conseguir um CNPJ no Ministério da Fazenda, na Receita Federal, essas empresas elas devem também se registrar na junta comercial. Se for uma sociedade, por exemplo, limitada, os seus sócios devem registrar na junta comercial, ou o seu proprietário, já que hoje nós temos também a empresa limitada de uma pessoa só. Então tem que registrar na junta comercial. Empresas comerciais devem se registrar na junta comercial do estado onde vão operar. Já as instituições financeiras, o registro delas não é na junta comercial. O registro delas é junto ao Banco Central do Brasil. Por exemplo, um banco, para operar, ele precisa ser autorizado pelo Banco Central do Brasil e precisa ser registrado lá. Cada agência que vai ser aberta de um banco tem que ser autorizada pelo Banco Central do Brasil. E o banco, para que ele surja, ele precisa ter aquele registro do Banco Central do Brasil. Por quê? Porque o banco é uma instituição financeira. Já um factoring, uma empresa de fomento mercantil, ela não precisa de registro no Banco Central.
esta é uma das principais implicações do fato da factoring não ser uma instituição financeira. Então, registro na junta comercial do Estado. Pesquise você aí no seu estado, já que o atual Concursos divulga suas aulas no país inteiro. Pesquise aí no seu estado qual é a sua junta comercial. E aí você vai ver que a junta comercial no seu estado jamais vai receber o registro de uma factoring. Ok? Ou melhor, desculpe, jamais vai receber o registro de um banco, da constituição de um banco, desculpe. Ela receberá o registro de uma factoring, da empresa comercial que você está montando e assim por diante. Então, as empresas comerciais registram-se em juntas comerciais. Por isso que o factoring precisa ter registro na junta comercial do Estado. Já um banco, uma financeira, não pode se registrar na junta comercial. Ela vai se registrar junto ao Banco Central do Brasil. Bom, uma outra implicação óbvia, que eu já acabei de dizer também, é a não sujeição à fiscalização do Banco Central do Brasil, do Bacen, e da CVM, ou seja, a factoring, já que ela não é uma instituição financeira, ela não se sujeitará à fiscalização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Uma outra coisinha, a factoring, ela não está sujeita à cobrança do IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Claro, ela vai pagar outros impostos, federais e municipais, mas ela não pagará o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, já que suas operações são consideradas mercantis e não operações financeiras. Ainda sobre sociedade de fomento mercantil, sociedade de factoring, nós vamos falar sobre a captação de recursos. Você deve estar pensando assim, puxa, tudo bem, já sei o modus operandi, já sei como é que as factorings trabalham, não é isso? Que elas compram esses ativos, elas fomentam a atividade mercantil das empresas, de lojas, etc. Tudo bem, e sei também que a factoring deve se registrar na junta comercial do Estado, onde vai funcionar, e não no Banco Central, por não ser uma instituição financeira, e sim uma instituição mercantil, uma empresa mercantil. Ok, mas como é que a factoring capta seus recursos? E aqui é o que a gente vai falar agora. Captação de recursos, emissão de títulos. Veja bem, a gente não está falando aqui de títulos quando ela compra os títulos. Ela compra os títulos, como eu disse. Nota promissória, cheques, ela compra os títulos, ok? Mas estamos falando sobre a forma como a factoring capta seus recursos no mercado, para se capitalizar, para ter dinheiro para trabalhar. Obviamente pode ser dinheiro próprio dos seus sócios, ok? E além do dinheiro próprio dos seus sócios, ela pode captar emitindo título. A própria factoring pode emitir um título no mercado, tomar emprestado um valor e emitir uma nota promissória, por exemplo, ok? Como qualquer empresa pode fazer, salvo algumas raras exceções. E a conta garantida em bancos. Eu não vou falar muito sobre conta garantida, porque nós teremos aqui parte de uma aula sobre conta garantida. Mas entenda que, além de captar recursos emitindo títulos, as factorings, elas podem também ter uma conta garantida em bancos para captar os recursos, o dinheiro que elas vão utilizar para efetuar o ato de compra no mercado comercial. Ok? A gente não vai nem dizer mercado financeiro, né? Para não confundir a factoring com uma instituição financeira. Muito bem, a gente vai estudar sociedades administradoras de cartões de crédito em nossa próxima aula.